Diz assim: falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão, porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa aliança, herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Tomai assento, queridos. Preciso que você preste bastante atenção. Hoje é um genuíno culto de ensino, então a gente vai falar muito hoje, né? Estou aqui já preocupado com o tempo antes mesmo de começar. É impressionante. Mas vamos lá. Nós estamos no ano da travessia, estamos usando aqui os primeiros textos do livro de Josué para abordarmos alguns temas importantes, que a gente entende que são temas relevantes para este ano. Estamos diante aqui da travessia e esse texto que nós lemos está falando sobre a divisão da herança das 12 tribos. 2,5 tribos pediram a Moisés que a herança dele fosse do lado leste do Jordão, né, na Transjordânia. O Jordão, ele divide o leste do oeste, né, do ocidente e do oriente. O lado leste é chamado de Transjordânia e o lado oeste de Cisjordânia. A palavra Cisjordânia é depois do rio, né? Significa depois do rio. Então, eles pedem a Moisés que eles herdassem a terra na Transjordânia, antes do rio. E Moisés concorda com o pedido deles, porque era uma terra que era boa para pasto. E eles tinham muitos gados, muito pasto, muito gado, muito animal. Só que Moisés incumbe a eles de uma ordem para que eles atravessassem, os soldados, atravessassem o rio para lutar com as demais tribos e conquistar toda a herança das outras tribos. E eles ali se fazem um juramento diante de Moisés, concordando com essa abordagem, com essa ordem de Moisés. Então, quando eles se aproximam dessa terra, eles conquistam a terra. Todo o exército de Israel conquista a Transjordânia e já coloca eles, as 2,5 tribos, como posse da terra, possuindo a terra. Então eles tomam a herança antes de atravessar o rio, porque eles iam ficar antes do rio, na Transjordânia. Então, só que Moisés morre, né? E aí tem uma nova liderança, né? E aí Josué fica tipo assim, está na hora de Josué ter aquela conversa difícil, dizendo assim: olha, vocês se lembram do que Moisés falou com vocês? E eu quero que você se atente aqui primeiro, antes da gente falar de lealdade, no texto, a palavra descanso. Diga comigo, descanso. Então Deus ali, eles receberam o descanso antes de qualquer tribo. O texto vai te falar: vocês aqui estão já descansando, ou seja,
as famílias deles já tinham ali, já estavam tudo ali arrumado, a terra, os lugares onde cada um ia morar. Então eles estavam tranquilos, mas os seus outros irmãos, não. Os seus outros irmãos estavam ainda naquela sensação de que deveria ainda conquistar, que tinha que lutar. E Josué chama os capitães, os príncipes das 2 tribos e meia e conversa com eles, e eles reafirmam o compromisso e a lealdade, e ali eles transferem a lealdade que eles teriam com Moisés, que eles tinham com Moisés, eles transferem essa lealdade para Josué, reconhecendo Josué como líder, como aquele que substitui a Moisés. Então nós estamos diante de um texto que fala sobre compromisso, sobre lealdade, sobre comunhão, sobre unidade. O texto que faz com que Josué reafirme a unidade das 12 tribos, diante de uma solicitação dele para que as 2 tribos e meias enviassem os soldados, os valentes deles, para que lutassem pelas outras tribos depois do rio, depois da travessia. Então, nós estamos diante de algo muito... Esse texto é muito lindo. Depois você começa, eu tive que estudar ele um pouco mais aprofundado. O tema é um tema complexo, o tema lealdade. Mas você começa a perceber os princípios aqui já se revelando dentro do próprio texto. Porque a lealdade é um princípio frequentemente testado, não nos momentos de escassez e sofrimento, mas nos momentos de conforto. Porque eles já estavam no descanso, eles já estavam bem, mas eles demonstraram ser leais aos seus irmãos, não se acomodando, não dizendo assim, não, isso aqui é problema de vocês agora. Eles não descansaram, diga comigo, eles não descansaram, até que os seus irmãos tivessem também descanso na terra, na herança deles. Eles não pararam de lutar, mesmo já conquistando a sua herança, eles não pararam de lutar, eles continuaram lutando agora a luta dos seus irmãos, porque eles entenderam que eles eram apenas um, eles viviam em unidade, eles eram apenas um único povo. Então as tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés são confrontados com essa visão de lealdade que vai além de qualquer palavra. A gente precisa entender aqui que nesse caso a verdadeira lealdade exigiu que eles deixassem a segurança de seus lares, eles já tinham as casas, os lares, pegassem armas e marchassem da linha de frente de uma guerra que do ponto de vista egoísta não era mais deles. Não era mais a guerra deles, mas a unidade e o princípio da lealdade fizeram com que eles pegassem armas para lutar a guerra do outro. Quem está me entendendo aqui? Eu quero que você comece a perceber a visão macro desse texto, porque a visão macro, a primeira coisa que salta aos olhos para mim é que para você fazer parte de um grande projeto, você precisa ser leal ao propósito, acima daquilo que você precisa. Para você fazer parte, não tem como você fazer parte de grandes organizações, de grandes propósitos, sem o princípio da lealdade. Porque vai chegar um momento que para você está tudo resolvido. Você está numa situação boa, mas o propósito ainda não foi alcançado. E no leal, isso significa inquietação e não descanso.
Porque ele vai continuar inquieto, mesmo tendo os seus problemas resolvidos, mesmo tendo a sua vida resolvida, mas ele não descansa, diga comigo, ele não descansa até que o propósito seja alcançado. Ele não descansa até que o propósito seja. Então tem uma reflexão aqui. Somos leais àqueles que caminham conosco apenas enquanto precisamos deles para alcançar os nossos próprios objetivos? Você é leal até você não precisar mais? Ou somos capazes de lutar as batalhas dos nossos irmãos, mesmo quando as nossas já foram vencidas? É a reflexão aqui. E isso tem tudo a ver com o Evangelho. Isso tem tudo a ver com a igreja. Eu aprendi algo muito cedo quando eu comecei a ser obreiro na casa do Senhor. Eu aprendi que Deus me dá descanso para que eu guerreie as guerras dos outros. Ah, você não entendeu, não. Eu aprendi muito cedo isso. Eu aprendi que Deus me dá uma vida tranquila às vezes, porque eu prefiro guerrear as guerras dos outros. E tem gente que não entende esse mistério, porque isso é um mistério de Deus. Porque aí você diz, não, eu tenho que cuidar da minha vida, aí você cuida das suas guerras também. Diga comigo, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Só que tem gente que não entendeu isso ainda. Eu entendi isso quando eu comecei a ser obreiro, auxiliar, como alguns aqui são. Comecei a ser olhar aqui como Bruno aqui. Eu aprendi isso quando eu estava como auxiliar. E eu comecei a dizer assim, rapaz, que se Deus, eu prefiro ficar na guerra ali o tempo todo, uma vida atribulada, o tempo todo guerra, guerra, guerra. Ou, se Deus me der um descanso, eu dizer assim, Senhor, o Senhor arruma a minha vida aqui, deixa ela ajeitadinha, e aí eu parto para cima dos outros, da guerra dos outros. Vamos fazer um acerto aqui. Eu entendi que isso é real. Isso é real. Eu entendi isso. E eu comecei a viver um pouco disso. Então quando Deus, Ele começa a te dar o descanso, Deus está te chamando para você atravessar o rio. Me ajude aí. Quando Deus te dá descanso, Deus está te chamando para você atravessar o rio para guerrear as guerras do seu irmão. Porque a sua guerra já foi vencida antes do rio. Mas a travessia é uma chamada para a lealdade. A travessia é a chamada para a unidade dentro do povo de Deus. Então se Deus já resolveu a sua questão. Não, como é que está a sua vida? Está tranquila, não tem aquelas coisinhas ali, um carrinho quebrou aqui, um negocinho ali, uma dor de cabeça ali. Está tudo tranquilo. Aí você, ao invés de dizer, vou pegar nas armas aqui, tá tudo, a mulher fica aí, meu filho, está tudo tranquilo, vou aqui guerrear. Pelo outro, pelos aqueles que estão em guerra ainda. Quem está entendendo isso aqui? Nós precisamos abraçar esse princípio esse ano. Nós precisamos viver isso. Porque às vezes você está em guerra ainda, porque você ainda não abraçou a guerra do outro. Às vezes você está em guerra ainda, porque esse entendimento ainda não... E às vezes as coisas falam o seguinte, Deus faz assim, Deus melhora, aí espera você pegar na arma. E você aí Deus disse assim, então fica aí na luta. Vocês estão me entendendo? Então existe aqui a compreensão, diga comigo, a compreensão da vitória coletiva. Irmãos, nós somos o povo que a gente vai morar no céu. Só que a gente tem que ajudar os outros a também chegar nesse céu. Paulo vai dizer em Gálatas que a gente tem que carregar as cargas um dos outros. Eu ouço um amém, só teve um aleluia aqui. Diz que você tem que fortalecer o seu irmão, levantar aquele que está abatido, interceder, orar um pelos outros. Sim ou não? Ajudai-vos uns aos outros. Então tem vários
mandamentos de mutualidade que fala sobre essa questão de você ajudar o outro, fortalecer o outro, guerrear pelo outro. Isso significa que você está bem para fazer isso. Isso significa que Deus te deu graça para você poder guerrear a guerra do outro, porque ninguém vai guerrear a guerra do outro com a família em guerra. Olhe para o irmão e diz assim: você está em paz? Então pegue nas armas para lutar a guerra do seu irmão. Você já está em descanso. Você já disse que você está do lado leste do rio, mas tem irmão que a vitória dele está do outro lado e ele está chamando você para guerrear. Tem gente que vai dizer assim: por que eu vim para o culto hoje? Eu bem que ouvi uma vozinha: não vá lá. Fazer o que aqui hoje? Então, para essas tribos, a compreensão da vitória coletiva, ela se traduz em uma empatia que age. Não é apenas aquela: ô meu irmão, ó, tapinha nas costas, vou orar por você. Mas você pode fazer mais do que orar. Quem entendeu aqui? Diga comigo: é a empatia que age. Então eles tinham o poder de agir. Então quando Deus te der o poder de agir, a paz para agir, a graça para agir, as ferramentas para agir, o descanso para agir, Deus está dizendo: haja, meu filho, lute as lutas do seu irmão. Vivemos, irmãos, a gente precisa entender que para essas tribos não existia, diga comigo, não existia sucesso individual, enquanto o restante da comunidade ainda estivesse em luta. Sempre tem alguém, e isso que é fazer parte da igreja. Quando o pessoal: não, é porque eu estou na igreja, você tem que viver a vida da igreja. E viver a vida da igreja não é só vir para o culto de quarta e domingo. Por isso que os grupos de comunhão eu acho uma coisa muito importante. Você começa a ver ali a pessoa real. Não é mais a pessoa da paz do Senhor. É a pessoa: olhe, como é que você está? Eu posso orar por você. É a pessoa que comunica que o filho está doente. É a pessoa que comunica que está passando uma luta, que recebeu um diagnóstico ruim. E você vai orar ali pela pessoa real. Você vai olhar na cara dela, vai ver a tristeza, o choro. E você vai guerrear com ela e Deus vai dar vitória. E o nome dele será glorificado. Então Deus quer te usar e você não está entendendo. Então vivemos, irmãos, em uma sociedade marcada pelo hiperindividualismo. Essa é a realidade. É a autonomia, né? É a sociedade da autonomia, onde a vitória de muitas vezes significa a derrota de outro. Ao contrário, o outro, onde o conforto pessoal nos cega para a necessidade ou onde o conforto pessoal nos cega para a necessidade do próximo. A lealdade nos impede de cruzar os braços quando já alcançamos a nossa bênção, nos levando a ajudar o próximo a alcançar a dele. Então o que é que a gente vê? Às vezes a pessoa está aqui, busca Deus, aí Deus vai lá, abre a porta, Deus vai lá, dá uma bênção, Deus vai lá, faz. Ele some, ele é pronto, ele não precisa mais de nada, não precisa mais estar na oração. Mas ele estava na oração, mas não era apenas ele que estava precisando da oração. Ele vinha ao culto, mas tinha outros também precisando. Então as pessoas simplesmente se tornaram hiperindividualistas. Não. E igreja não é isso. Igreja é corpo. Igreja, quando um sente, o outro sente. Quando um ganha, o outro ganha. Quem está me entendendo aqui? Olhe para o irmão e diga assim: a minha vitória é a tua vitória, meu irmão. Então o propósito está acima dos personalismos, dos individualismos. Então qual era o propósito que Deus tinha colocado na vida deles? Conquistar a terra prometida. E a terra prometida não era apenas na Transjordânia. Ali era um quarto da terra. Os outros 3 quartos da terra estavam do outro lado do rio.
Então, se eles ficassem, eles não estariam cumprindo o propósito de Deus. Então, há um propósito de Deus para esta igreja. Há um propósito de Deus, aleluia, para este povo, para esta cidade. Quem está me entendendo aqui? Mas hoje a gente nós estamos muito preocupados com o propósito de Deus para a nossa vida. Mas você precisa entender que existe uma hierarquia aí. E a hierarquia é: o propósito de Deus para a igreja vem primeiro do que o propósito de Deus para a sua vida. O seu propósito tem que se encaixar no propósito de Deus para a igreja. E isso não vi, só 2, amém, 3. Estreitou, foi. Só faltou o irmão dizer assim: estreitou, Jesus, agora. Vocês estão me entendendo? Ainda você não, é o seu plano individual. Irmão, não existe plano individual. É por isso que a igreja, as figuras que os evangelistas e os escritores neotestamentários usam para falar da igreja. Ora as figuras: corpo de Cristo, conectado. Edifício de Deus, conectado. Família de Deus, conectado. Rebanho de Deus, conectado. Não existe nenhuma figura de linguagem diferentemente disso. Noiva, uma unidade só. Não existe Nilcinho de Deus, Zezinho de Deus, Manuelzinho de Deus, Luca de Deus, Jamile de Deus, Gisele de Deus. Não existe, irmãos. Existe unidade, coletividade. Então, meu irmão, você tem que se colocar debaixo desse propósito santo. E aí, Deus vai abençoar o propósito dele para a tua vida. Presta atenção. Eu vou chegar lá. Aí, então, quando eles recebem Josué como substituto, eles entendem que o propósito de Deus era o de conquistar toda a terra. Josué foi chamado para conquistar toda a terra. Então eles miram em Josué e dizem assim: o que o Senhor mandar, a gente vai fazer. Se o Senhor fizer, o que o Senhor mandar, onde o Senhor nos enviar, nós iremos. Porque nós estamos entendendo que ainda o propósito de Deus para nosso povo ainda não foi cumprido. Então nós não estaremos em descanso. Diga comigo: nós não estaremos em descanso. Então, se você é membro de uma igreja, se você é membro dessa igreja, você não pode estar em descanso, enquanto a igreja precisa avançar em propósitos de Deus. Não estou falando de projeto de homem, eu estou falando de propósitos de Deus. Você não está indiferente. O que é que está acontecendo lá na igreja? É o que mesmo? Está na hora de acordar. Porque às vezes as coisas estão travadas na sua vida justamente porque você está desconectado do propósito principal. Existe uma hierarquia de propósitos. E esse texto ele mostra isso. A hierarquia do propósito. Eles tiveram que pegar em armas, mesmo no descanso. Meu Deus. É muito forte. Diga comigo: mesmo no descanso, eles tiveram que lutar. Por causa do propósito maior, do propósito de Deus para o povo. Então, eles transferem essa lealdade, garantem a missão, né? A lealdade, irmãos, protege e encoraja as lideranças que carregam fardos pesados. Sabe por quê? Porque a lealdade, ela sustenta, ela prioriza o propósito maior, né? Ela impede justamente essa fragmentação de vidas e propósitos menores. Então, quando a lealdade, porque o líder, ele meio que é aquela unidade, né? Aquele ponto, aquela referência para a conquista do propósito. E é por isso que Josué, Deus fala com Moisés, Deus fala com Josué, porque é o líder que carrega a visão do propósito. Quem está me entendendo aqui? Então, quando eles demonstram lealdade ao líder, eles estão demonstrando lealdade ao propósito, porque eles reconhecem que o líder recebeu uma missão dos céus. Quem está me entendendo aqui? Eles não estão seguindo, eu vou falar sobre isso aqui agora, tomara que dê tempo. Eles não estão seguindo o líder cegamente. A gente vai falar sobre isso aqui, que isso aqui é complexo demais. Entendeu? Não, eles estão dizendo assim como nós fomos com Moisés, nós seremos contigo. Mas vai chegar aí, calma, eu vou chegar lá. Aí preste atenção aqui. A lealdade demonstrada no texto é ativa, é sacrificial e é solidária.
é ativo, ou seja, não fica só nas palavras. É sacrificial porque ele não fica no descanso. É solidária porque ele está guerreando a guerra do outro, certo? Então ele parte. Então ela nos desafia a olhar para as nossas próprias relações. E agora a gente entra no conceito de lealdade. Vamos começar agora a entrar no conceito de lealdade. O que é lealdade? Porque lealdade, essa questão da lealdade nos leva a olhar para os nossos relacionamentos, certo? Ser leal. A lealdade ser leal é muitas vezes adiar o nosso próprio descanso para garantir que ninguém fique para trás no campo de batalha. É sair do nosso lado do Jordão, onde as coisas já estão resolvidas e seguras, e molhar os pés nas águas turbulentas das lutas daquele que amamos. Quem está me entendendo aqui? Se você entender isso aqui, meu Deus, no dia que eu entendi isso aqui, meu irmão, Deus me deu tanta paz em tantas coisas. Mas eu não continuei em paz. Eu continuei guerreando as guerras dos outros. Quem está me entendendo aqui? Então, eu vou entrar numa definição agora de conceitos. Há uma diferença. Tem muita gente que confunde fidelidade com lealdade. Há uma diferença entre lealdade e fidelidade. Fidelidade fala muito de constância do caráter e da verdade. Fulano é fiel, fulano é leal. Então eu quero desmistificar isso aqui agora. A fidelidade bíblica é, antes de tudo, um atributo moral. Diga comigo, um atributo moral. Ou seja, o que ela descreve alguém que se pode confiar, cujas palavras e ações estão em perfeita harmonia com a verdade. Então, a fidelidade é uma questão muito mais de caráter, de você ser verdadeiro, de não ser falso, entende? É uma coisa ligada mais a princípios, ligada mais a promessas e à verdade. Então, alguém fiel, eu sou fiel aos princípios de Deus. Eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos princípios de Deus. Então, a fidelidade tem mais a ver, está conectada a princípios, a promessas e à verdade. Então, Deus é o exemplo máximo de fidelidade. Ele é fiel não por nossa causa, mas devido à sua própria natureza e aliança. Então, por que Deus é fiel com Davi? Você já viu os textos dos reis que descenderam de Davi? Aí o texto diz assim: por causa do meu servo Davi, por amor do meu servo Davi. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa a Davi. Quem está me entendendo aqui? Então Deus estava sendo leal a quem? A Davi? Não, a aliança que ele tinha feito com Davi. Então fidelidade é referente a essa questão de aliança, de princípios, de promessas, entendem? Então a gente percebe isso quando Paulo diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, por que Deus permanece fiel? Porque ele não pode negar sua própria essência, que ele é verdadeiro, que ele é santo. Quem está me entendendo aqui? Que ele não mente, ele não é homem para que minta. Quem está entendendo? Nem filho do homem para se enganar. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Então Deus é fiel. Então a fidelidade passa por isso aí. A fidelidade exige fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Sabe? Então quando você é fiel a Deus, você não vai mentir, mesmo que a sua verdade lhe traga dano, lhe traga prejuízo. Quem está me entendendo aqui? A mesma coisa quando você vota, você cumpre o voto mesmo com dano, porque você está sendo fiel ao voto que você fez com Deus. Então quando alguém é fiel, ele é capacitado por Deus dessa verdade, desse caráter de inteireza, de integridade, e o nome do Senhor é glorificado na vida deste homem e desta mulher. Quem me entendeu aqui? Então fidelidade fala disso, mas lealdade é diferente. Lealdade é sempre interpessoal. Pronto, não tem a ver com princípios, mas a lealdade sempre vai se referir a uma pessoa. É entre pessoas. É entre você e Deus. É entre Deus e você. É entre você e uma pessoa. É entre você e um grupo. É entre você e um líder. Quem está me entendendo aqui? É entre você e uma nação, em um povo. Então quando se fala de lealdade, está se falando sobre isso.
né? Ela descreve o compromisso, o apego e a dedicação de uma pessoa a outra, ou a um grupo, ou a um líder. Então, quando você é fiel, é leal à igreja, você está dizendo assim: não, eu estou aqui colado, eu estou aqui, né, para o que der e vier, eu vou estar junto, guerrear junto. Então a lealdade pode ser, qual é a diferença assim, bem clássica aqui entre uma e outra? A lealdade pode ser moralmente cega. Vocês sabiam disso? A fidelidade não. Quem é fiel, porque quem é fiel anda na verdade. Quem está me entendendo aqui? Mas você pode ser leal e andar na mentira, e andar no erro, né? Os ladrões, a lealdade entre ladrões, a lealdade entre bandidos. Não existe lealdade entre bandidos? Existe. Então a lealdade, ela pode ser moralmente cega, diferente da fidelidade. A fidelidade, ela tem um referencial à verdade de Deus, a integridade de Deus. Então não tem como ser. Então uma pessoa pode ser leal a um líder corrupto, encobrindo seus erros por apego relacional. Um exemplo clássico é Joabe, comandante do exército de Davi. Joabe era ferozmente leal ao trono de Davi, a ponto de ser cúmplice no assassinato de Urias. Quando ele aceita o pedido de Davi, a ordem de Davi, ele se torna infiel para com Deus, para com os mandamentos, e leal para com Davi. É uma lealdade corrupta. É uma lealdade que está infringindo os mandamentos do Senhor. Entende? Então essa é a grande diferença entre essa questão da lealdade e da fidelidade. A fidelidade exige correção. A lealdade exige cumplicidade. Aquele que é leal, ele tem que ser cúmplice do outro. Está ali junto. O que deve no erro, no acerto. Sabe? A lealdade exige cumplicidade. A fidelidade exige correção. Porque quando ele percebe que ele está se desviando dos mandamentos, dos princípios, ele tem que corrigir para continuar sendo fiel a Deus. Quem entende aqui? Sabe? Então a gente precisa entender isso. Por isso que existe a hierarquia bíblica. Biblicamente, a fidelidade a fidelidade à verdade de Deus frequentemente exige que confrontemos aqueles que amamos. Por exemplo, o profeta Natã demonstrou fidelidade a Deus ao confrontar o pecado de Davi. Quem se lembra de Natã com Davi? Ele vai lá e confronta o pecado. Então ele está sendo fiel aos mandamentos de Deus. Entende? Então, por isso que existe a hierarquia bíblica. A fidelidade ao Senhor deve sempre governar e limitar as nossas lealdades terrenas. Quem dá um glória a Deus aí? Por que eu estou falando para dar glória a Deus? Porque a gente tem visto ao contrário. Infelizmente a gente tem visto líderes religiosos corruptos e muitos crentes apoiando a corrupção deles. Líderes em erro, em adultério, em mentira, e uma galera lá apoiando. Eles estão sendo leais ao líder, sim, mas eles estão sendo infiéis a Deus. Quem está me entendendo aqui? Calma que eu estou começando agora. Está na metade do sermão. Então presta atenção, que isso aqui vai descambar aqui para a Bíblia, que vai ser uma maravilha isso aqui. Então quando Jesus disse que quando Jesus disse que aquele que ama pai ou mãe mais do que a ele não é digno dele, ele está estabelecendo que a nossa fidelidade a Cristo, a ele, deve transcender ou suplantar qualquer lealdade familiar ou humana. Sabe? O amar mais do que... Então ele está falando sobre isso. Ele está dizendo assim: você tem que ser leal a mim. Por isso que biblicamente a lealdade a uma pessoa não pode ser absoluta. A única pessoa que é digna de lealdade absoluta é a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Não pode ser absoluta. Porque se o cara errar, se o cara descambar para o erro, se o cara
Se a pessoa, você vai ter que, irmão. Aí você, como fiel, você vai corrigir ele. Quem me entende aqui? Eu não estou sendo leal contigo, mas estou sendo fiel. Eu estou apontando o seu erro. Eu estou mandando você se converter, mandando você sair dessa direção. Você está sendo fiel a Deus, primeiramente, mas você não está sendo mais leal, porque o limite da lealdade é justamente aí. Quando a lealdade exige que você seja infiel aos mandamentos de Deus, ela tem que ser parada, ela não pode ser alimentada, ela não pode ser praticada. Então diga comigo, lealdade absoluta só a Cristo e nada mais. E aí vem o texto. Pastor, onde é que o senhor encontrou isso no texto? Está aí no texto isso. Josué 1,17. Vamos ler? Põe aqui no texto. Coisa linda esse texto. Está aí no texto, escondido, mas está aí. Está aí. Parece que está escondido, mas não está, mas está. Josué 1,17. Põe aí aqui no... Isso, benção. Pronto. Olha o que ele vai dizer. Isso aí são os capitães, os príncipes das 2,5 tribos. Ó, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, vírgula. Tão somente que o Senhor teu Deus seja como foi com Moisés. Ou seja, pode contar com a gente. Enquanto você estiver andando com Deus, a gente anda contigo. Filho. Não se preocupe, a gente vai para cima. A gente vai com faca e dente, a gente vai para frente da batalha. Contanto que a gente olhe para você, a gente veja Deus. A gente veja a graça de Deus na sua vida. Enquanto nós vimos a graça de Deus na tua vida, mas hoje em dia a gente está vendo ao contrário. Hoje em dia as pessoas se agarram a cargos, a títulos, e não querem ser questionados de nada. Eu sou ungido. Não se questiona o ungido. Hoje está assim. Agora você não vai, não vou entrar nisso aqui agora, que você vai pegar meu tempo todo aqui. Eu só vou dar você não vai ver em nenhuma das páginas do Novo Testamento a fundamentação dessa doutrina, porque isso é uma doutrina do Antigo Testamento, que os líderes de hoje estão se comparando aos reis do Antigo Testamento. Pastor não é rei, meu irmão. Quem está me entendendo? Apóstolo não é rei. Bispo não é rei. Quem está me entendendo? Tanto que não é, que quando Pedro deu um mole, deu um vacilo, Paulo, que não era um dos 12, confrontou ele na frente de todo mundo. E disse assim: conserte sua vida, que você está errado. Viu? Você está aqui agindo de uma forma, quando não tem nenhum judeu, você age de outra. Paulo foi disciplinado, foi expulso da igreja porque repreendeu a Pedro, o líder da igreja, Pedro, um dos líderes, uma das colunas. Então você não vai vir. Então a galera, o que é que eles fazem? Eles pegam uma teologia ultrapassada do Antigo Testamento. A palavra não é ultrapassada, não, é anacrônica, né? Isso é uma aplicação anacrônica, né? Uma hermenêutica anacrônica, fora do tempo, porque no tempo do Antigo Testamento isso era válido para Davi, que era rei ungido, para Saul, que era rei ungido, mas isso é uma hermenêutica anacrônica, ela está fora do tempo, ela não se cabe isso nas páginas do Novo Testamento, só nas páginas veterotestamentárias. Então não existe como isso. Então, e eu vou provar isso aqui, calma que eu vou chegar lá. Hebreus 13:7, vamos lá. Então preste atenção antes da gente ler aqui. Os primeiros filhos de Israel só seguiam os líderes sobre quem repousasse o Espírito do Senhor. Então era isso que eles estavam falando. E você percebe isso nos juízes. Na época dos juízes, né? Só respeitava quem o Espírito de Deus estava. Eles viam que Deus estava com ele, aí respeitava. Vamos lá, Hebreus 13:7. Agora põe aí a revista Almeida, revista e atualizada, que o texto está melhor. Hebreus 13:7. Vamos lá?
Lembrai-vos dos vossos pastores. Não, meu filho, não é a RA. Você botou a revista corrigida. Pronto, você é homem de Deus aí. Lembrai-vos dos vossos guias, ou líderes, ou pastores. O termo grego aí é para líder, né? Então, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então eu digo assim, olhe para os líderes aí. Se deu tudo certo com ele, pode imitar. Imite a fé. Agora, se descambou, saída pela direita, né? Então é o que está escrito aí. Então eu estou só fundamentando no Novo Testamento que eu estou falando aqui com o texto do Antigo, só para dizer assim, onde é que está esse Novo Testamento, pastor? Tem mais outro texto aqui, eu não vou ler, vou deixar para vocês lerem aí, 2 Coríntios 6, de 1 a 3. Aí vocês leem em casa, para fundamentar isso que eu estou falando. Então a verdadeira lealdade, irmãos, está alicerçada na transformação do homem, operada pelo Espírito de Deus, e ela é regulada pela lei do amor, que é a prova de espiritualidade. Ou seja, quem ama é leal. E agora eu estou falando dentro da dispensação do Novo Testamento. Então, quando você está numa igreja, a lealdade é o que vai ser encontrado em pessoas que foram transformadas por Deus. Em pessoas que entendem que a lealdade ela é regulada, diga comigo, regulada pela lei do amor, né? A lei do amor que regula tudo. Não há exagero, não há. Então você começa a perceber isso dentro do povo de Deus. Então aquele que é leal também serve aos outros, pois a lealdade não é uma mera questão de crença, a lealdade é ação. A lealdade cresce quando se instala um espírito de equipe, quando o indivíduo faz parte de algo que ele respeita e deseja promover. A gente vai ver isso agora em 1 Coríntios 1,10. Abram aí, 1 Coríntios 1,10. Observe o pedido de Paulo. Paulo está pedindo que a igreja desenvolva o princípio da lealdade. 1 Coríntios 1,10, ele vai dizer: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o líder, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo e parecer. Isso significa lealdade. Eles estão dizendo assim: vocês têm que ser leais uns aos outros. Vocês precisam ter um único propósito, que não é o propósito de A, de B e de C, é o propósito que Deus tem para aquela igreja. Quem está me entendendo aqui? É o propósito que Ele tem para a igreja de Cristo. Então a gente não pode simplesmente deixar sobressair os nossos individualismos em detrimento ao propósito de Deus. Nós não podemos evidenciar os nossos propósitos individuais em detrimento ao propósito da igreja, porque há uma hierarquia aí, há uma hierarquia de propósitos. O propósito da igreja, ela vem primeiro. O propósito da igreja de Cristo, ele é primordial para nós. E aí sim, Deus vai nos encaixar nesse grande propósito, desenvolvendo propósitos individuais para cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado. E isso é chamado na Bíblia de o corpo de Cristo. Você é mão, você é pé, você é dedo, você é olho, mas todo mundo junto, quem está me entendendo aqui? Concorre, né, para um único propósito. Então são várias pessoas, diga comigo, várias pessoas, diga várias pessoas, uma única mente. Isso aqui Aristóteles chama de a verdadeira amizade. Aristóteles diz que a verdadeira amizade é quando existem duas pessoas com uma única mente. É forte, né? Mas Paulo já estava escrito, Paulo também escreveu sobre isso. Então preste atenção aqui, Deus, Ele está nos chamando para este momento. Ele está nos chamando para desenvolvermos isso em nosso meio, na nossa casa. Imagine uma casa dividida, irmão, cada um querendo uma coisa. Eu já tratei casais que competiam um com o outro. É terrível.
Fica um competindo com o outro para ver quem é melhor espiritualmente, quem ganha mais, quem tem mais poder, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. E aí quem perde, a casa perde. Porque quando há o casamento, aleluia, um propósito maior surge, que é o bem da casa, o bem da família, está acima do bem do marido, ou do bem da mulher, ou do bem dos filhos. Quem está me entendendo aqui? Então não adianta você, porque eu ganho mais, e eu vou entrar nisso aí, Jesus, me ajude aqui. Eu ganho mais, então eu vou comprar meu carro mesmo, mas aí e o apartamento não, vai ficar para pagar aí depois. A mulher simplesmente aparece outro dia com um iPhone 17. Sim, mas como é que vai pagar? Não, eu pago no meu salário. Não existe seu salário, não existe o outro salário, existe a casa, existe a família, a renda da família. Aí a mulher sai, o homem sai outro dia, aparece com um tênis de 3 mil reais. Eu achei bonito, amor, olha. Ela olha, quanto foi? Eu dividi de 10 vezes. Ele não diz o valor total, ele diz que dividiu. Pegue essa aí, viu? A estratégia está aí. É aí que o golpe vem, né? Aí que a coisa... Eu não vou entrar nisso não, vou embora. Eu vou passar isso aí, deixa para o culto de casais. Então, sai bem. Então, quando a individualidade atrapalha o coletivo, já estou encerrando, pode ser um sinal de deslealdade. É isso que eu quero chegar aqui. Diga comigo, quando a individualidade atrapalha o coletivo, o que é o coletivo? O propósito maior, o bem maior, o bem da... Isso atrapalha, pode ser um sinal de deslealdade, porque essa pessoa ela está priorizando a vida dela em detrimento, e a palavra detrimento aqui está bem aplicada, ou seja, em prejuízo ao propósito da igreja. Não é que ele está priorizando a vida dela e não está acontecendo nada de ruim com o propósito da igreja. Ele prejudica o propósito da igreja, a obra da igreja ou os planos, para que ele seja favorecido. Eu não ouvi nenhum amém agora. É culto de doutrina, é assim mesmo, né? Eu vou, né? Vocês estão me entendendo? Então isso pode ser um sinal de deslealdade, né? Com Provérbios 25:19 diz o seguinte: como um dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança num desleal no tempo da angústia. Terrível isso aqui. Ou seja, o dente quebrado, porque você quer morder, mas o miserável do dente está quebrado. Você quer se apoiar no cara, mas está desconjuntado. Você vai cair junto com ele, ou ele vai te deixar cair. Então isso é o desleal. Você não pode contar, diga comigo, você não pode contar com o desleal para as suas guerras, para as lutas. É por isso que o desleal não faz a travessia. E eu já estou encerrando. Desleal não pode estar com você na travessia. Não pode. Ele vai te deixar na mão. Vai te deixar na mão. Na hora que você tiver, ele vaza. Desleal não atravessa. Ele já garantiu dele aqui, já garantiu o bocado dele, ele já está tranquilo. Ele só está esperando uma. E aí às vezes ele cria até uma situaçãozinha para justificar. Quem me entende aqui? Ele cria uma zoada, ele cria um problema para poder justificar a saída. Mas não é porque ele não quer lutar com você. Ele já garantiu o que ele queria já. Ele já tem o que ele queria. O descanso dele já chegou. Ele disse assim: não quero saber de nada não. Aí ele cria um problema para poder sair. Então tome cuidado com isso. Deus está nos chamando para abraçarmos esse princípio de lealdade, para fazermos a travessia. E eu já encerro aqui agora, último parágrafo, o primeiro parágrafo. Para fazermos a travessia, precisaremos de homens e mulheres fiéis a Deus e leais a nós. Que entendem o propósito de Deus, estão dispostos a encarar os desafios juntamente com seus irmãos e vencer.
Eu encerro com Josué 7, 17 e 18. Põe aí, Josué 7, 17 e 18. A história de Gideão. Tremendo isso aqui. Texto fabuloso. Texto que encerra aqui. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. Não, Josué. Não, é Juízes. Desculpa, eu falei Josué, né? Juízes. Juízes 7, 17. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. Gideão falando para os soldados. Diga comigo: olhai para mim e fazer como eu faço. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, lealdade, unidade, diga comigo, unidade. Muda. Tocando eu a trombeta, quem é que dá o sinal? O líder. É o líder que diz: é agora. Não é você, não é o fulaninho, a fulaninha. Quem diz a hora é o líder. Ah, está atrasado demais. Não, já deveria ter ido. Mas não é o momento certo. Não, é o líder que diz. Então, também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial e direis. Isso aí eu termino isso aí. Espada do Senhor e de Gideão. Não adianta. Fidelidade a Deus, lealdade ao líder, lealdade a quem está carregando o propósito aqui na terra.